Olá. Bom, Sociologia de Marx. Nós vimos no primeiro bimestre que a sociologia inicia-se como uma ciência ali resultante da Revolução Industrial e vimos que inicialmente a sociologia ela tem o mesmo método das ciências da natureza, ou seja, os primeiros sociólogos, na verdade, nem se chamava sociologia, se chamava física social, né? Era um departamento da Faculdade de Filosofia, olhava para a sociedade como se olhasse para um bando de animais, né? Então, para os primeiros sociólogos, estudar a sociedade não era diferente de, por exemplo, estudar uma alcateia, né, ou uma colmeia, enfim, um bando de animais. E justamente são chamados filósofos clássicos os três filósofos que trouxeram para as ciências humanas, trouxeram para a sociologia método de ciências humanas, sendo esses três o Durkheim, o Weber e o Marx. Nós vimos que o Durkheim fala sobre os fatos sociais, né? O Weber fala da ação social e hoje nós vamos trabalhar aí o terceiro filósofo clássico aqui, que é a sociologia de Marx, o terceiro desses principais filósofos, sociólogos que tiveram a sua importância porque trouxeram para a sociologia o caráter de ciência e mais do que isso, o caráter de ciência humana, o método de ciências humanas. Então vamos lá. Diferente do Durkheim e do Weber, eu acho que tratar de Marx é muito necessário que nós o localizemos dentro do contexto histórico que ele escreveu, porque se você simplesmente trazer o Marx para agora, politicamente, principalmente falando, talvez ele pareça um pouco radical, algumas experiências políticas ao longo do século XX que tiveram o marxismo como base de análise foram um desastre, como é o caso da União Soviética. Então, é muito interessante que, quando nós olhamos para o Marx cientificamente, né, sociologicamente, nós façamos essa localização dele no tempo histórico e pensar o que ele estava pensando e depois cada um com as suas ferramentas, com o seu pensamento, consiga aí trabalhar o Marx. E o Marx, ele nasceu na Prússia, que é uma região onde hoje é a Alemanha, olha ele aí, nessa foto dele, barbudão aí, e ele é um dos principais filósofos, historiadores, economistas e sociólogos da história. Ele é formado pela Faculdade de Bonn e na Faculdade de Humboldt, que é em Berlim, como sociólogo, filósofo, historiador e economista. Então, na verdade, qualquer curso de ciências humanas tem que estudar Marx. O Marx ele tem uma obra vasta, uma obra complexa, uma obra que foi politizada por muitas vezes, então é uma obra que nós não podemos olhar aí com certo simplismo. Nós temos que olhar entendendo que é algo complexo. E o que nós vamos entender aqui? Ó, de forma geral, ele desenvolveu a chamada sociologia marxista, que é o que nós vamos ver hoje, filosofia materialista, que é o que nós vamos também entender hoje, e as teorias que deram base para o Estado socialista, que serão aulas que virão aí mais ao decorrer do bimestre, se não me engano, no terceiro bimestre, onde nós começamos a ver teoria de Estado, veremos também, então, as teorias socialistas. E é um dos maiores críticos da sociedade de classes. Então, vamos lá. Marx, ele está ali, ó, 1883, né, a morte dele, ele viveu, então, no auge da chamada Primeira Revolução Industrial, no auge do capitalismo industrial. Então, ele está lá na Alemanha, e nós estamos pensando aqui um momento onde a sociedade está urbana, ela saiu do meio rural e passa a vender a sua força de trabalho em fábricas, e pela primeira vez na história da humanidade nós temos superpopulação concentrada no espaço urbano. E o modo de produção do capitalismo industrial, porque o capitalismo ele é o quê? Esse sistema onde tem o objetivo de gerar excedentes. E aqui excedentes nós entendemos então como excesso, que é o que se chama na economia de lucro. Então veja, uma economia de subsistência planta o pão, come o pão, consome o que planta. Mas o capitalismo não é isso não.
O capitalismo ele tem como objetivo plantar o trigo, fazer o pão, vender o pão, para ter ainda mais trigo, e plantar ainda mais trigo, e fazer ainda mais pão, para vender ainda mais pão, e ter ainda mais trigo, para vender ainda mais pão, e aí vai... Então, o capitalismo, ele é um sistema econômico que se concentra na produção de excedente, na produção de riqueza. E o capitalismo teve 3 fases, nós estamos aí na chamada terceira para a quarta fase, veremos tudo isso em teoria de Estado, como eu disse, mas o que nos interessa agora são basicamente as 2 fases do capitalismo. A primeira, que é pré-Marx, anterior ao Marx, chamada de capitalismo colonial, que é aquele capitalismo onde as metrópoles europeias estão colonizando a África e a América e uma parte da Ásia, e dali extraindo riquezas. Então, este capitalismo colonial tem como base a colonização, tem como base ao modo de produção, o modelo de produção chamado plantation, que ele é o quê? Grandes plantações de um único produto numa grande extensão de terra com utilização de mão de obra escrava. Então é um capitalismo que ele é rural e que ele não é de classes, não tem rico e pobre, tem senhor e escravo. E ali nós temos, então, toda a produção na base rural, ou seja, manufatureira. A questão é que, durante o século XIX, houve aí o desenvolvimento muito grande da tecnologia, passamos a ter eletricidade, energia a vapor, o uso de motor a petróleo, siderúrgicas e metalúrgicas, e então passamos a ter ali, principalmente nos países da Europa, como o caso da Alemanha, a chamada Revolução Industrial, que no Brasil chega aqui algum meio século depois, né, nos anos 30, com Getúlio Vargas. Bom, o capitalismo industrial, diferentemente do colonial, ele tem como característica ser urbano, ser maquinofaturado, ou seja, usa de máquina, e o modo de produção é chamado Fordismo. Então, enquanto para o capitalismo colonial nós temos plantation, que tem como característica mão de obra escrava, monocultura em grande latifúndio, o Fordismo, que é como se produz durante o capitalismo industrial, ele tem como característica a padronização da mercadoria, nós chamamos isso de Taylorismo, então é tudo produzir igual. Vou dar um exemplo que ele é esdrúxulo, mas visível. Por que que nós devemos produzir? Por que que os grandes capitalistas produzem as coisas em forma taylorista, padronizada? Porque se tem maior controle, portanto, se produz maior excedente. Pensa num paieiro e pensa num cigarro industrial. O paieiro, que é manufaturado, feito à mão, tem palha mais larga, uns vêm mais fumo, outros vêm menos fumo, uns vêm bichado, cada um num tamanho. Agora, o cigarro feito de forma taylorista, ou seja, padronizado, ele tem sempre o mesmo peso, a mesma quantidade de papel, a mesma quantidade de fumo. Ou seja, o vendedor, o produtor de cigarro industrial, consegue calcular melhor os seus gastos e, a partir daí, otimizar o seu lucro. Segundo elemento do Fordismo é o just-in-time, ou, se você preferir, just-in-time. O just-in-time significa maior produção em menor tempo possível. Produzir a maior quantidade em menor tempo para que tenha uma superprodução e um maior lucro. E a linha de produção, que é uma forma onde se economiza tempo, né? Está tudo ligado, a padronização da economia, da produção, o just-in-time, e a linha de produção está tudo interligado. A linha de produção, imagina, tem até uma foto lá no final aqui, ó. Olha ali. Vai se passando uma esteira, né? E cada pessoa, cada trabalhador monta uma parte do objeto. Até tem uma ironia ali que o trabalhador fala: amanhã eu me aposento, sabe o que vou fazer? Vou caminhar até o final dessa linha e descobrir o que estive fazendo nos últimos 30 anos. Então, muitas vezes as pessoas nem sabiam o que estava sendo produzido ali, porque simplesmente ela tinha a função de montar uma parte. Então, isso essa forma de passar uma esteira e a pessoa ir produzindo é conhecida como linha de produção. Eu vou deixar no Classroom, inclusive, um link para um filme que tem no YouTube, que é o Tempos Modernos, mostra demais o que é a vida de um trabalhador. Se vocês tiverem um tempo, é um filme que eu acho que é maravilhoso para assistir. Também para compor o repertório sociocultural.
Então, esse é o Fordismo, tá? E nós temos ali o urbano, né? Diferenciação do capitalismo colonial, e o trabalho assalariado, né? A partir de agora nós não temos mais escravos, não é interessante mais ter escravos. Por quê, professor? Porque escravo não gasta, né? E se eu tenho uma superprodução, como agora é capaz de ter no capitalismo industrial por conta da tecnologia, eu preciso de um supermercado consumidor. Então é interessante eu pagar pouco para o trabalhador para eu poder vender meus produtos para ele. Então nós temos aí a chamada sociedade de classes, a sociedade formada por pessoas que possuem os meios de produção, possuem a indústria, a loja, a fábrica, mas existem as pessoas que não possuem, por isso vendem sua força de trabalho. Então, essa é o proletário. Então, a sociedade de classes é isso, uma sociedade dividida entre patrão e empregado. Muito, pois bem, situação do trabalhador, isso aqui nós temos que deixar muito claro, que a situação do trabalhador, aqui no final do século XIX, no meio do século XIX, no auge do século dos anos de 1800 e alguma coisa, 1850, é muito diferente da de hoje. A situação do trabalhador nesta época era jornada de 16 horas de trabalho por dia e 6 dias na semana. O cara simplesmente trabalhava o dia inteiro e dormia à noite, e depois só folgava o domingo para ir na missa. Sem férias ou folga, sem salário mínimo, sem adicionais como hora extra, sem FGTS, sem leis de segurança, se o cara se lascasse lá era problema dele, sem leis especiais para crianças, ou seja, criança podia trabalhar igual gente grande, sem leis especiais para mulher, como licença lactante, licença maternidade, e sem leis especiais para idosos, como o caso da aposentadoria, e uma extrema concentração de renda, ou seja, tinha o rico e o pobre, não tinha nada no meio, como é o caso das classes médias urbanas hoje, tá? Como que é essa coisa da classe média, professor? Olha, pensa assim, às vezes nós temos certos trabalhadores que acabam sendo mais ricos do que alguns patrões. Isso só é possível hoje. Por exemplo, o juiz é um trabalhador, ele está vendendo a sua força de trabalho. O médico é um trabalhador, ele está vendendo a sua força de trabalho. O senhor que vende cachorro-quente na rua, ele não está vendendo a sua força de trabalho, ele é dono da produção de dinheiro, então ele é patrão. No entanto, é mais pobre do que o trabalhador como médico ou juiz. Hoje, essas coisas são possíveis. Quando nós estamos falando aqui de final do século XIX, início do século XX, você tem patrão, empregado só, né? Sociedade urbana, o início da sociedade urbana com essa extrema, isso é chamado concentração de renda. Quanto menos classe você possui, mais concentrada é a renda, ou seja, ou você era muito rico ou muito pobre. Vamos lá, entendendo isso, entendendo que o Marx ele estava observando este contexto em que o trabalhador estava inserido, esta sociedade de classes extremamente com concentração de renda, ele trouxe aí para nós a sua sociologia. Então, os conceitos marxistas. Primeiramente, materialismo. Esse é um conceito mais próprio da filosofia, na real, mas é o que dá base a todo o resto. É pelo trabalho que o ser humano produz a sua existência. Isso significa que é o seguinte, a condição econômica de uma pessoa determina como a sua vida é. Você é resultado do que você possui. Você não tem nada a ver com alma, não tem nada a ver com conhecimento que já nasce com a pessoa, não tem a ver com dom. Não. O que condiciona o que uma pessoa é o seu trabalho. É a sociedade que ela nasceu. Então, os seus acessos determinam você. O ser humano nada mais é do que resultado daquilo que ele e sua família possui, seu ambiente possui. Você só é assim porque você tem isso, isso e isso. Condição de beber uma água, condição de comer uma comida, de se agasalhar, de não precisar ajudar os pais em casa, condição de uso de internet. Aliás, isso na pandemia está uma coisa muito clara, né? Quem tem acesso à internet está muito na frente na questão de qualquer coisa, mas educação principalmente, muito na frente de quem não possui, tá? Então, materialismo é a ideia de que o ser humano é determinado pela sua condição econômica. E a partir disso, o Marx, essa frase é dele, né? O trabalho que é pelo trabalho que o ser humano produz a sua existência.
E mais do que isso, o Marx ele faz uma divisão, uma metáfora entre infraestrutura e superestrutura. É muito simples você entender isso. É uma metáfora porque esses termos são termos de engenharia, né, de arquitetura. Infraestrutura é tudo que é a base. E superestrutura é tudo que está construído em cima da base. O chão da sua casa é a infraestrutura. O que está para baixo dela, sustentando ela, é a infraestrutura. As paredes e o teto, superestrutura. Tudo que está dando base, infraestrutura. Tudo que está construído sob a base é a superestrutura. Aí, da onde vem a diferença? A diferença, da onde vem a metáfora? A metáfora vem da seguinte questão. O Marx, ele fala que a economia é a infraestrutura. E todo o resto na sociedade é superestrutura. Ou seja, infraestrutura, a base é a economia. Tudo que é construído, direito, religião, arte, política, educação, ciência, tudo está em cima da economia. Se os produtores pararem de produzir, se os trabalhadores pararem de trabalhar, não tem economia, não tem política, não tem religião, morre tudo. Então, o que o Marx está dizendo é, o que sustenta a sociedade são os trabalhadores. E o materialismo é a condição do ser humano, é resultado desta condição material. Só que o Marx diz além, ele fala, além disso, além de ser materialista, nós temos aí o materialismo histórico. O materialismo histórico é a constatação de que esta divisão entre quem tem e quem não tem é algo histórico, que aconteceu em todo momento da humanidade. Então vamos lá ao conceito. Ó. Em todos os momentos da história e em todos os lugares, a população se dividiu entre uma maioria dominada e uma minoria dominante. Ou seja, em todo momento da história, sempre existiu um grupinho de pequenas pessoas que mandam na maior parte da população. E este comando vem porque a maioria não possui os meios de produção. Não possui a terra para plantar, não produz a indústria para produzir. Então, ela tem que baixar a cabeça para essa minoria produtora. E esta questão, tá, só para nós entendermos na literatura, meios de produção são todos os elementos utilizados para produzir o quê? Principalmente alimento e abrigo, que é o que é mais direto da necessidade humana. Lembrando que essa produção, para Marx, é considerada como infraestrutura para toda a sociedade, ou seja, a base da sociedade. Então, o que o Marx está dizendo é que todo momento foi assim, não é uma coisa da sociedade de classe. Exemplo, em Roma, patrícios possuíam a terra, por isso dominavam os plebeus, que era a maioria. Na Grécia, eupátridas possuíam a terra e dominava os tetas, que eram a maioria, e os escravos. O senhor feudal dominava o feudo, possuía a terra e os outros eram servos. O barão de café dominava a terra e os escravos, que era a maioria, serviam, e assim por diante. E no materialismo histórico de hoje, segundo Marx, nós temos a mesma configuração. Nós temos os burgueses, que possuem os meios de produção, e os proletários, que por não possuir os meios de produção, vende a sua força de trabalho, vende o seu tempo, a sua força para produzir. Então é simples, burguês é quem tem a terra, quem tem a indústria, quem tem o comércio, quem tem tudo da forma de produzir. Enquanto aquele que não tem e precisa sobreviver e se vende como se fosse uma mercadoria, ele então é um proletário. Como se fosse uma mercadoria mesmo, porque quando o industrial vai fazer o cálculo, ele fala, o que eu preciso para produzir isso? Eu preciso para produzir um celular. Tá, eu preciso de matéria-prima, energia elétrica, transportadora, mão de obra. Então entra no custo do cara. Ou seja, o proletário, para a visão do burguês, nada mais é do que um elemento de produção, um meio de produção, uma mercadoria. Então, hoje em dia, no capitalismo, né, desde o século XIX, nós temos a sociedade de classes, dividida entre quem possui e quem não possui, vende a força de trabalho para sobreviver. Pois bem, materialismo, então, ser humano resultado dos seus acessos e das suas posses. Materialismo histórico sempre foi assim na história. A história sempre teve uma relação de quem domina e de quem é dominado, e quem domina tem por possuir os meios de produção, e hoje em dia esses meios de produção
são industriais e estão na mão dos burgueses que dominam o proletário, uma vez que possui toda a superestrutura em sua mão, e o proletário tem que vender a sua força de trabalho para sobreviver. Só que o Marx, ele diz o seguinte, ele diz que os burgueses e os proletários não são amigos, não estão do mesmo lado. Aquelas pessoas que pensam assim, elas seriam alienadas, elas seriam assim, não teriam consciência da realidade, porque os interesses dos burgueses são opostos aos dos proletários. Então, o Marx ele traz essa ideia na chamada luta de classes. O Marx diz que nós, no capitalismo, vivemos uma luta de classes, uma luta entre os possuidores e os despossuídos, entre patrão e empregado, entre dono da fábrica e o proletário, tá? E por que que esses interesses são opostos? Por que que existe esta briga entre essas duas classes sociais? Porque pela própria lei de mercado, o proletário ele está em desvantagem. Por quê? O que que gera o preço das coisas? Lei de oferta e procura. Muito simples. Se muitas pessoas querem esse celular e só tem um celular, ou seja, muita procura para pouca oferta, o preço sobe. Se eu tenho um monte de celular, ninguém quer celular, o preço abaixa, porque eu tenho muita oferta e pouca procura. Já que o trabalhador é uma mercadoria dentro do capitalismo, né? Que eu compro para produzir algo, é um meio de produção, igual energia elétrica, igual matéria-prima. Então, o que que acontece? Eu tenho muito trabalho. Não. Pessoa, que lindo que seria. Eu tenho muito trabalhador e pouco trabalho. Ou seja, eu tenho uma pouca oferta de trabalho e muita procura de trabalho. Então, se eu tenho muita gente querendo trabalhar e pouco trabalho, o que vai acontecer com o preço do salário se a lei, pensando que a lei não obrigue um salário mínimo? Imagina que todo mundo pode pagar o que quiser para o seu empregado. E eu tenho muita gente querendo trabalhar e pouco emprego. Logo, o patrão vai pagar pouco. Por quê? Porque se eu não quiser trabalhar, vai ter outro que quer. Este montante, este grande grupo de desempregados que podem entrar no meu lugar caso eu não quiser, é o que Marx chama de reserva industrial. Como existe uma grande reserva industrial, como tem muitos desempregados que podem fazer o meu trabalho a qualquer hora, o meu salário automaticamente é baixo pela própria lei de oferta e procura, tá? Então, o que o burguês quer? Pagar cada vez menos para o seu empregado. Por quê? Porque vai gerar mais lucro, que é o objetivo do capitalismo. Então, se eu vou fazer esse lenço, é interessante para mim que o pano custe barato. É interessante para mim que o algodão custe barato. É interessante para mim que o combustível que vai trazer esse algodão até a minha fábrica esteja barato. E é interessante para mim que os salários dos meus empregados sejam pouco, seja barato. Porque aí, na hora de vender, eu tenho mais excedente, mais coisa que vem para mim, tá? Então, o objetivo do burguês é cada vez pagar menos para o trabalhador para aumentar o seu lucro. Por sua vez, o trabalhador tem como interesse melhorar a sua renda, ter uma melhor condição de vida. Então, olha a luta de classe. O burguês quer explorar, o proletário não quer ser explorado. Se o burguês vence, o salário do proletário cai. Se o proletário vence, o burguês não consegue pagar. Ou então tem um menor lucro. Então é uma luta de classes. Então, como é que é o seguinte? O que o Marx sugere na luta de classes? Para proteger dos burgueses, os proletários devem se aproximar ou se apropriar do Estado. Como que eu vou proteger o empregado do burguês? Usando o Estado, usando a política, que é o que acontece hoje. Se você não pagar o salário mínimo, você vai ter que responder à justiça. Se não pagar férias, não pagar... Todos os direitos que nós temos hoje, que não tinha aqui, foram conseguidos pelas ideias de Marx. Porque só foi possível conseguir a partir do momento que se dominou o Estado. Veja bem,
Hoje nós temos jornada máxima de 8 horas por dia, pensando no primeiro ponto. Temos férias remuneradas e uma folga por fim de semana, por semana, e pelo menos um domingo. Hoje existe salário mínimo, hoje o patrão tem que pagar hora extra, hoje existe o FGTS, hoje tem leis de segurança do trabalho, se eu me lasco do trabalho ao patrão, tem que ser a ver com a justiça. Hoje existe leis para criança menor aprendiz a partir de 14 e leis para maior de 18 normal. Mulheres têm aí creches garantidas, têm licença maternidade, licença lactante e igualdade salarial. E os idosos têm a sua aposentadoria, o que resultou numa menor concentração de renda. O que Marx está dizendo é o seguinte: para resolver a sociedade eu preciso da política. Para proteger o proletário na luta de classe, eu preciso da política. Se eu não usar o Estado, o burguês vai explorar o trabalhador o máximo possível. Então, o que o Marx diz é isso, né? Nós temos uma luta de classes e é necessário que os proletários usem do Estado para se proteger, faça leis para se proteger e, se possível, dominar o Estado, fazer parte da política, é o que ele chama de ditadura do proletário. Então, seria um pouquinho do socialismo, os proletários dominando a política e eliminando a burguesia, eliminando a partir de pegar pegar os meios de produção e dividir para a população, que seria socialismo. E o socialismo ele pode ser alcançado de duas formas, mas a forma que Marx sugere é essa que está grifada: revolução, luta armada. Seria realmente derrubar o governo à força e dividir igualmente a renda entre a maior parte entre a população. É aí que deu a merda, na verdade, porque qualquer solução que requer ódio e luta, dificilmente, luta armada, dificilmente dá bons resultados, né? É o caso de ditaduras, União Soviética, Cuba, Venezuela, Coreia do Norte. Mas um controle maior de fome, sem dúvida, foi alcançado nesses países. Uma outra forma é a democracia, que é a formação de partidos que seriam marxistas e que batalham cargos e que colocam, então, leis no país. É um pouquinho o nosso caso, mas nosso caso também teve muita batalha sindical na época do Vargas e tal. Bom, a questão, então, resumindo aqui: hoje nós vivemos uma luta de classes entre burgueses e proletários, porque burgueses querem explorar e ganhar mais em cima do proletário, e o proletário pretende ter uma vida melhor, portanto se defende dos burgueses. Pela própria reserva industrial, o proletário está em desvantagem, por conta que tem mais gente querendo trabalhar do que trabalho. Para resolver esse problema, é necessário que esses proletários se usem do Estado para que se façam as leis de proteção, como é o caso que tem hoje as leis trabalhistas, chamadas CLT. Marx também diz que no capitalismo há a coisificação do ser humano, então é o proletário como valor de mercadoria, como eu já disse, né? Ele é contabilizado como um elemento para a produção dentro da reserva industrial, e até nós mesmos, né? As pessoas que querem fazer vestibular, vamos supor, quer ser médico, o que você quer é ser uma mercadoria mais valorizada. Então nós temos valor de coisa dentro do... Todo mundo tem preço, né? Essa seria a ideia da coisificação. Somos tratados como mercadoria. Para acabar a mais-valia e a alienação. A mais-valia é o seguinte: é a parte da força de produção de um proletário que não é pago pelo burguês para gerar lucro. É muito simples, ó. Vamos supor que eu faça esse lenço. Eu fiz. Eu vendo por R$10. Eu ganhei R$10. Agora vamos supor que o dono da indústria mandou eu fazer esse lenço. Eu não vou ganhar R$10, porque quem vai vender não sou eu, apesar de ser eu que produzi. Então, veja, se eu sou um trabalhador sozinho, eu coloco aqui valor da matéria-prima, R$2, da energia mais 3, vendo por 10, lucro 8. Lucro 7. Agora, se o patrão é que vende, ele vai fazer o seguinte: ele vai pegar a matéria-prima, R$2, a energia 1, trabalhador 2, e ele fica com 5. Em outras palavras, o patrão não trabalha e lucra mais que o empregado. Porque se o empregado estivesse fazendo sozinho, ele ganharia mais. Ah, mas por que o empregado não faz sozinho? Porque ele não possui a indústria, né? Ele não possui a terra, ele não possui os meios de produção. É um pouquinho que nem essa tirinha aqui, ó.
O que disse a este homem que trabalhasse mais depressa? Quanto lhe paga? R$ 20. E aonde vai buscar o dinheiro para lhe pagar? Eu vendo a mercadoria. E quem faz a mercadoria? Ele. Quanta mercadoria faz ele por dia? No valor de R$ 240. Então não é você que lhe paga mais, ele que lhe paga R$ 220 por dia para que você o mande trabalhar mais depressa. Mas eu sou o proprietário das máquinas. Como conseguiu as máquinas? Vendi a mercadoria e comprei as máquinas. E quem fez as mercadorias? Aí, patrão, cuidado, eles podem ouvir. Então seria uma coisa mais ou menos desse tipo, né? O fato do trabalhador estar usando os meios de produção do trabalhador, do burguês, faz com que o burguês se aproprie do trabalho do proletário e fazendo com que o proletário, então, seja cada vez mais pobre. E isso está ligado diretamente à alienação, que é a apropriação do objeto que o trabalhador produz. Isso é o seguinte: o trabalhador faz uma cadeira, mas não é dono da cadeira. O trabalhador faz um carro e não pode comprar aquele carro. O pedreiro que levanta um apartamento na Avenida Fiuza nunca vai ter uma casa na Avenida Fiuza. Ou seja, o trabalhador não é dono do seu trabalho. Então vamos lá, mais-valia é o valor que fica para o patrão do trabalho do empregado. E a alienação é quando o trabalhador é separado daquilo que ele produz. A alienação marxista, inclusive, ela é diferente do conceito geral de alienação, né? Alienação para Marx não é o fato da gente viver no mundo das sombras, não é o fato da gente viver sem saber, mas sim o fato do trabalhador ser separado da sua produção. Para terminar esta letra aqui, Zé Geraldo, né, chama Cidadão, depois eu posto também no Classroom. Tá vendo aquele edifício, moço? Eu ajudei a levantar. Foi um tempo de aflição, eram 4 condução, 2 para ir, 2 para voltar. E hoje, depois dele pronto, eu olho para cima e fico tonto e me vem um cidadão, tu tá aí admirado, tá querendo roubar. Meu domingo tá perdido, vou para casa entristecido da vontade de beber e para aumentar o meu tédio, eu nem posso olhar para o prédio que eu ajudei a fazer. Ou seja, o cara levantou um prédio, só que ele não pode ter o prédio e ainda é acusado de ser ladrão porque tá olhando muito. Então, olha, ele teve a mais-valia, porque o valor do prédio que ele fez, ele não vendeu o prédio, então quem ficou com o dinheiro do trabalho dele foi o patrão, e ele foi alienado porque ele fez o prédio e não pode morar no prédio. Ou seja, a mais-valia, ele não vai receber pelo prédio o valor justo do trabalho que ele teve, e ele não vai poder morar no prédio, apesar dele ter construído o prédio. Tá vendo aquele colégio, moço? Eu também trabalhei lá eu quase que me arrebento, fiz a massa e pus cimento, mas ajudei a rebocar. Minha filha inocente vem para mim toda contente, pai, vou me matricular, e me diz um cidadão, criança de pé no chão aqui não pode estudar. Esta dor doeu mais forte, porque que eu deixei o norte, eu me pus a me dizer, lá a seca castigava, mas o pouco que eu plantava, eu tinha direito a comer. Novamente, o pedreiro fez ali, o pedreiro eulírico dessa música, ele fez o colégio, só que a filha dele não pode estudar no colégio porque ela é pobre, então um colégio particular. Ou seja, ele teve a mais-valia, porque ele não vai ganhar com a produção daquela escola, ele fez a escola, mas não vai receber o valor de lucro que a escola vai gerar, e também ele teve a alienação, porque ele não vai ter acesso ao trabalho que aquela escola pode fornecer, apesar de ter sido ele que fez a escola. Para acabar, então, Marx fala de materialismo, que é a ideia de que o ser humano é resultado das suas condições materiais, e que este materialismo, a produção é a infraestrutura, e tudo que vem depois, a superestrutura, como política, religião, arte, direito, tudo isso depende da economia. A economia é a base da sociedade. Esse materialismo ele é histórico, porque toda a sociedade do mundo, em todo o tempo histórico, teve uma minoria que domina a maioria por possuir meios de produção. E hoje em dia nós temos o burguês que possui meios de produção e domina o proletário que precisa se vender porque não possui os meios. E aí nós chegamos à luta de classes, porque não vive em paz, né? O trabalhador, ele quer se proteger, ele quer ganhar mais, mas o burguês quer explorar cada vez mais para gerar maior lucro. Luta de classes. Como que o proletário deve fazer para resolver essa luta de classes? Usar o Estado e ter proteção da lei, da justiça, para que ele possa ter o mínimo condição de viver, como salário mínimo, férias e folga.
Fora isso, coisificação do ser humano, né? No capitalismo, nós todos temos valor de objeto, nós temos valor de coisa, mais-valia, que é o dinheiro que fica da produção do trabalhador para o patrão, e alienação, que é o fato do trabalhador ser separado da sua produção. Então, ele jamais terá acesso àquilo que ele mesmo está construindo. Então, por hoje é só. Até mais.